todos. Nós vamos continuar então com o nosso curso. E o tema de hoje é fluidos em movimento. Nosso cumprimento aos internautas e a todos os presentes. Bem, vou falar um pouco para vocês hoje da questão dos milagres. Como é que o Espiritismo coloca, principalmente Allan Kardec, em A Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo. O milagre é entendido como um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Quer dizer, para o entendimento humano, há um acontecimento em que são derrogadas as leis da natureza. Bem, como é que o Espiritismo coloca isso? Não considera milagres. Até do ponto de vista assim, de uma expressão, nós podemos dizer, foi um milagre, né? Não está funcionando. Então, do ponto de vista, assim, até de uma expressão nossa, é um milagre, ou algo assim, que nós consideramos como uma questão apenas de expressão, mas que não chega ao íntimo daquilo que é considerado como milagre, até pode ser. Nós, às vezes, dizemos, né? É um milagre o que aconteceu. Sim, nós podemos utilizar essa expressão, mas do ponto de vista espírita, nós não compreendemos milagre como sendo algo que derroga as leis da natureza, né? Então, porque Deus simplesmente tem suas leis e não precisa derrogá-las para agir no mundo ou agir em qualquer parte do universo. As curas não são sobrenaturais e o Espiritismo busca a sua explicação. Há uma explicação científica para os milagres e o Espiritismo oferece essa explicação. Bem, como é que nós procuramos entender aquilo que as pessoas consideram milagre? Como é que nós, do ponto de vista científico, podemos encarar as curas espirituais, por exemplo, né? Na questão 33 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos a mesma matéria elementar, pergunta Allan Kardec aos Espíritos, é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta dos Espíritos: sim. É o que se deve compreender quando nós dizemos que tudo está em tudo. Quer dizer que a mesma matéria elementar está em todo o universo e é possível com ela explicar tudo o que acontece nesse mesmo universo, principalmente partindo desse conceito de matéria elementar. É o que nós entendemos como fluido cósmico universal ou plasma divino, no dizer de André Luiz. É um elemento gerador de universos
galáxias, mundos, corpos, físico e espiritual, de diversas faixas de matéria, irradiações, fluidos, etc. É a mesma matéria que constitui tudo isso aqui. Apenas ela se modifica na sua expressão, na sua maneira de exprimir-se. Mas é a mesma matéria elementar. Segundo Andrei Linde, o universo é formado por uma sopa de plasma, onde não existem átomos, nem elétrons, nem galáxias. Aqui ele já está falando daquilo que nós consideramos como sendo o fluido cósmico universal, que não é tido como essa matéria já trabalhada, mas é concebido como uma matéria elementar, que dá origem a tudo isso. E a teoria das cordas hoje nos mostra que existe uma corda simples. E essa corda simples seria esse elemento primitivo que daria origem a tudo quanto nós conhecemos como sendo matéria no universo. Nós não vamos entrar aqui no estudo, porque não é o nosso objetivo. Mas ficam as duas dicas para quem quer se aprofundar mais. Ver, inclusive, dentro dos tratados de física quântica, aqui o que realmente eu estou querendo dizer com esses dois apontamentos, né? De que existe um universo inflacionário, segundo Andrei Linde, que é formado desses elementos simples e que, na verdade, é aquilo que os espíritos disseram: tudo está em tudo, porque é esse elemento básico que forma tudo quanto compreendemos como sendo matéria. Bem, na questão 27 de O Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta e resposta muitíssimo importante. Afinal de contas, ali, os espíritos nos dizem que no universo existem três coisas: Deus, Espírito e matéria. E entre Deus, Espírito e aquilo que conhecemos como matéria, existe o fluido cósmico universal. Na verdade, o que eles falam é que tudo se deriva do fluido cósmico elementar ou universal, que é a matéria básica, a matéria elementar, da qual já me posicionei anteriormente. Quer dizer, existe um elemento simples que faz parte de tudo quanto nós catalogamos como sendo matéria. Então, a natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino, tudo está submetido à previdência de Deus, conforme vocês podem ler no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos. Mesmo que vocês não penetrem no conhecimento desse livro por inteiro e que ele seja difícil, mas façam uma leitura do primeiro capítulo desse livro e vocês terão uma ideia muito nítida do que eu estou falando, desse plasma divino, desse fluido cósmico universal. Afinal de contas, ele está falando da matéria elementar, do qual todos nós somos feitos. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido, estamos dentro dele,
E segundo André Luiz, no primeiro capítulo de Evolução dos Mundos, como peixes, os peixes estão mergulhados nos oceanos. Então nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E ele está em nós e nós estamos dentro dele. Bem, agora nós vamos cuidar um pouco mais da matéria de hoje, que são os fluidos. Há alguns físicos e mesmo estudiosos da doutrina que não aceitam a palavra fluido e acham que nós não deveríamos conservá-la nos dias de hoje. Mas eu acredito que, pela definição de fluido que nós temos da física, nós podemos sim conservar o termo fluido. Por quê? Porque para a física é a parte não sólida da matéria, o fluido. E ela pode ser pastosa, como nós sabemos, líquida e gasosa, mas essa matéria pode se transformar numa matéria mais fluida, mais leve. Então, do ponto de vista espiritual, esse fluido que nós estamos falando seria o mesmo que a física propõe? Não. Mas o conceito é o mesmo. Por quê? Porque a matéria rarefeita também produz os seus aspectos sutis, que nós consideramos como sendo mais rarefeitos, mais sutis, que seriam os fluidos. Então nós consideramos, e isso está no meu livro Passe como Cura Magnética, como sendo algo perfeitamente factível, o fato de considerarmos esses fluidos, embora a matéria não seja a mesma, mas o conceito o é. Então, movendo-se entre si por um agente, separando-se quando entregues a si mesmas, essa matéria mais rarefeita produz então esse movimento de matéria que nós chamamos de fluido. Aqui vem uma indicação de Allan Kardec. Aliás, eu recomendo vivamente que vocês releiam o capítulo 14 de A Gênese, porque não existe na literatura, nem espírita, nem fora do nosso arraial, algo tão importante quanto Kardec produziu sobre fluidos do que aquilo que está no capítulo 14 de A Gênese. Leiam, releiam e vocês vão ver, né, a perfeição do bom senso de Allan Kardec, estudando essa matéria e dizendo-nos como é que ele entende a questão dos fluidos. Bem, nós vamos procurar trazer aqui para vocês algo tirado justamente desse capítulo 14, né? Então, nós aprendemos com ele que para cada pensamento existe um tipo de fluido. Então, o pensamento, como vocês já sabem, principalmente os que fizeram comigo a obsessão em suas máscaras, o pensamento, ele se propaga no vácuo. Não é isso? Nós já vimos isso de outras vezes. Eles não se confundem. Cada um tem uma trajetória especial. Tanto assim que nós podemos ter imagens fluídicas, imagens moldes e ideoplastias, tudo isso produzido pela matéria mental. E é tão importante essa questão que
Existem médiums, por exemplo, que ele pensa em algo e pede para o pesquisador bater a fotografia naquele momento. E quando vai revelar, aparece a figura daquilo que ele estava pensando. O que vem demonstrar que nós somos capazes de influir a matéria mental, ela é palpável, ela tem uma substância especial, porque esses fluidos impregnam a câmera fotográfica. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Aqui Allan Kardec, no capítulo 14, nos diz o seguinte, que a matéria dos fluidos que nós estamos vendo aqui, estudando hoje, ela não é perceptível pelos instrumentos de medida ou de medição da terceira dimensão. Então, nós não temos aparelhagem ainda, mas teremos um dia, porque os fluidos dos quais nós estamos falando constituem matéria, e como tal, nós teremos a capacidade de percepção através de aparelhagem. Mas para isso nós precisamos descobrir um elemento fundamental que possa captar essas energias que fogem às energias materiais propriamente ditas. E por que, em certas ocasiões, nós podemos, por exemplo, captar as imagens que estão sendo produzidas, por exemplo, como o Ted Sirius, que mandava bater a foto e saía a imagem que ele estava pensando na fotografia. Porque, nesses casos, ele emitia ectoplasma, e como ectoplasma, ele tem uma parte que é material e a outra parte que é imaterial. Então, através do ectoplasma era possível, então, a gente registrar através da câmera fotográfica. Bom, se nós quisermos ter uma ideia da ação fluídica, nós temos que recordar o ímã aqui na matéria. Por que nós temos que recordar isso? Porque cada um de nós pode fazer essa experiência. Colocar um ímã, colocar limalhas de ferro em um papel, por exemplo, e essa limalha de ferro vai se amoldar à atração do ímã. Embora a matéria não seja a mesma, porque nós estamos falando de ímã, de produção de matéria nossa, da terceira dimensão, matéria conhecida por nós. Então, mas o princípio é o mesmo. Então dá para nós entendermos o que se passa. Quer dizer, se você colocar um ímã embaixo da folha de papel, como é que a limalha de ferro vai se comportar? De acordo com o quê? Com o posicionamento do ímã, né? Então, é possível a gente entender a movimentação do fluido segundo o ímã produzido pelo fluido vital, que tem essa propriedade, só que essa propriedade não é mensurável por enquanto,
porque não se trata de um ímã na mesma base dos ímãs materiais. Quem não entendeu, levanta a mão. Tá certo? Então, a questão toda é para a gente ficar desperto para o problema. Quer dizer, existe o ímã resultante do fluido vital, que é um fluido do perispírito, e que nós não temos condições ainda de abarcar com o nosso conhecimento, ou melhor, com a nossa tecnologia. Mas vai chegar o momento que nós vamos poder fazer isso. Nós teremos aparelhagem para isso. Então, como se observamos do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, vejam a posição de Allan Kardec. Você não vê. Como é que você sabe que ele existe? Pelos efeitos que ele provoca. Não é isso? Então, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. É lógico isso, não? Nós também não sabemos explicar, não vemos o ímã material, mas sabemos que ele existe. Da mesma forma, esses fluidos espirituais, esses fluidos que nós estamos falando aqui, eles têm essa capacidade magnética muito própria deles, igualmente aos ímãs materiais. Então, eles produzem, onde passam, suscetibilidades na matéria orgânica, na matéria nossa física. Bem, os fluidos são constituídos na matéria elementar primitiva e, por sua vez, esses fluidos podem ser perispirituais, porque eles recebem do espírito, né, a propulsão, e é o perispírito quem dá a forma, ou a forma, como nós quisermos, né, desses fluidos. E a ação dos espíritos sobre os fluidos, nós temos os fluidos espirituais. Então, quando nós vamos transmitir um passe na casa espírita, nós já vimos isso muitas vezes. O médium transmite os fluidos somente dele? Não. Por isso que nós estamos colocando isto aqui. Ele transmite os fluidos que vêm, que se originam do seu perispírito, da sua alma, que vibra no seu corpo perispiritual, mas ele também transmite aquilo que os benfeitores espirituais são capazes de lhe oferecer como fluidos espirituais. Por que eu disse que é possível que ele coloque? Porque vai depender da grande afinidade entre o mentor e o médium. Então vai se dar aquilo que nós chamamos, e que Kardec aliás chamou, de fluido humano espiritual. Então, esses fluidos espirituais vêm do mundo espiritual, são transmitidos pelos espíritos do bem, os anjos tutelares, que nos ajudam. E somados ao contingente ou à quantidade de fluidos que nós temos capacidade de oferecer e que tem a característica de cada um de nós. Não existe um médium igual ao outro. Não há.
E vai depender da vontade do passista. E também, é claro, do seu ajustamento à vontade do mentor. Vão se somar as vontades, né? Bem, e as qualidades dos fluidos, né? Essa matéria de hoje é para nós decifrarmos os fluidos e vermos as características deles. Bem, nós estamos falando de fluidos bons, porque ninguém adentra a casa espírita para receber fluido mau. Não é isso? Mas é óbvio que quando nós falamos do bom, nós também pensamos que existem fluidos maléficos. Né? Já ouviram falar das pessoas que matam planta? Né? Morre, coitadinha, por completo, até a raiz. Né? Então, nós temos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de amor e de caridade. Nós estamos falando, portanto, de produções da criatura humana encarnada e desencarnada também. Mas, especialmente, estamos falando dos médiuns, daqueles que se propõem a doação. E é claro que, dentro da casa espírita, nós não podemos imaginar que esses sentimentos negativos pairem aqui. Porque, então, nós não estaríamos realizando uma tarefa do bem. Isso é impossível, né? Então, nós temos que imaginar, sim, que existem fluidos negativos e fluidos positivos. Quanto ao aspecto físico, esses fluidos podem ser excitantes, calmantes, irritantes, suaves, inefáveis. Quer dizer, há sempre os dois lados, né? São características do fluido. E vai depender dos focos de irradiação. Quem é que está irradiando? O que ele está irradiando? Então, vamos ver o que Kardec coloca em A Gênese e que dá continuidade a esse nosso pensamento. Com os odores, os fluidos, são designados por suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Então aqui Kardec está enfatizando o aspecto moral do fluido, a origem dele, como é que ele se originou. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. Viram as características do fluido? São enormes as diferenças entre um e outro. Tudo vai depender da fonte, de como o pensamento está sendo emitido, de que natureza ele é. Normalmente nós dizemos na casa espírita que o passe, ele é todo voltado para o bem, graças a Deus, né? Mas nós temos que ter em mente que quando prevaricamos, quando nós fugimos da meta da melhoria espiritual, é claro que os fluidos acompanham a origem. O que é que nós estamos pensando? E isso já tem que
vir com o médium, como tendo certeza de que ele vai produzir segundo o que pensa, segundo o que emite, segundo a origem dos seus pensamentos. Certo? O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, componentes correspondentes aos defeitos que eles produzem. Então nós estamos aí com a Gênese no capítulo 14, que eu já disse para vocês, que é um grande capítulo, que deve sempre ser revisto, para nos indicar que tipo de emissão nós estamos fazendo. Qual tipo de produção fluídica que nós estamos dando. Por isso é que não existe um médium igual ao outro. Não existe. Nós somos um complexo, primeiro, único e primordial, porque é nosso, né? Então, cada um de nós produz de acordo com a origem do seu sentimento. Isso nos remete às benzedeiras, né? Que nós já falamos aqui na última vez. Há especializadas em doenças dermatológicas, doença de pele, mal olhado, sobre a inveja, né? E as crianças, elas dizem que são muito sujeitas a mal olhado, né? Fonte diversificada de fluidos, que em geral, essas senhorinhas, elas não sabem bem definir qual as propriedades que ela tem, né? Ela sabe que funciona, né? Então, elas sabem? Ela sabe. Por elas mesmas? Não, pelo resultado. Sim, Pelo resultado elas sabem, mas elas não compreendem, né? Elas confiam, têm fé, vão em frente, né? Aliás, são exemplares, muitas delas, né, na confiança em Deus. E isso faz parte do patrimônio delas. É um patrimônio criativo delas, que elas conseguiram desenvolver ao longo de milhares de anos, muitas vezes, né? Que é próprio delas. A manipulação dos fluidos. Ainda Kardec. Pelo pensamento, os espíritos imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades. Vejam bem. Então, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou dos outros corpos, combinando-se segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, vocês vão ver ao longo do estudo desse livro que quando, por exemplo, o benfeitor Alexandre, ele vai salvar alguém de um AVC, acidente vascular cerebral, ele vai utilizar todo o seu conhecimento para aglutinar fluidos bons, trazer e realizar a cirurgia espiritual que ele precisa para impedir a morte ou a desencarnação daquele nosso irmão. Vocês vão ver isso ainda no curso. Então, isso significa que os espíritos têm capacidade para mobilizar os fluidos, agregar, dispersar, fazer combinações, cirurgias espirituais, intervenções espirituais, sem que a gente tome conhecimento do mecanismo. Mas eles têm essa capacidade. O que eu gostaria
de que vocês pensassem é que vocês não estão sozinhos na transmissão do passe. E não atrapalhassem o mentor. Por quê? Confia nele, né? E saiba que estou realizando uma tarefa de amor muito simples, confio na vossa bondade, sei que estou sendo assistido, mas como não entendo nada, deixo à vossa bondade a mobilização dos fluidos para que sirva de tratamento ao irmão necessitado. Simples, não é? Mas não é muito fácil de se ver por aí. Então, os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem. Ódio e amor, eles se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. O pensamento é tudo, diz Kardec. Então vejam, é um ensinamento assim, que parece tão simples, e no entanto, nós temos muita dificuldade de colocar isso na prática. De confiar no mentor, de fazer uma análise do que estamos pensando, qual a razão da necessidade da nossa modificação interior, da nossa reforma íntima, de como nós devemos nos colocar a serviço de Deus, de Jesus, dos benfeitores. Tudo isso tem que ser analisado pelo passista. E ele tem que dar curso a essa subordinação em relação ao mundo espiritual. Bem, eu vou continuar mais um pouco, porque de qualquer maneira entra no que Kardec chama a ação do espírito sobre a molécula, sobre o organismo. Diz ele, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, nós já estamos entendendo aqui que durante a transmissão do passe, quando o receptor está em sintonia com o doador e o mentor do doador, ele se coloca em posição de receber, porque na verdade é ele que é responsável pela cura, não é o mentor. Porque se ele rechaçar, não há mentor que aguente e nem que fure o bloqueio. Então a cura é uma autocura. O receptor tem que se colocar em posição de receber. E aí então ele aproveita aquilo que é trazido pelo mundo espiritual através do passista, que mistura os seus fluidos com os fluidos do benfeitor, e ele, pela sua vontade, ele, receptor, substitui a molécula malsã pela molécula sã. Por isso os receptores têm que ser trabalhados. Não é uma tarefa simples. Agora vocês poderão dizer assim, mas existe então um momento em que o benfeitor pode ser tão incisivo que ele consiga a adesão
da vontade. Sim, pode ocorrer. E graças a Deus que isso ocorre, né? E também um espírito superior, por exemplo, uma avózinha, um avôzinho, uma mãezinha do mundo espiritual, e que impregna o seu parente da necessidade de mudança. E ele então aceita. Também há tudo isso na hora da recepção, né? Nós não estamos sozinhos mesmo. Todas as curas, continua Kardec, são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez de ação. Todas as curas dependem do magnetismo, porque é o magnetismo que possui a mesma propriedade do ímã. Ele remove, promove, interfere e entra e substitui. Então é sempre o magnetismo. É a doação fluídica. E vocês viram aqui, né? O que varia? A rapidez da ação ou a intensidade do fluido. Porque Jesus curava instantaneamente, o que nós dificilmente fazemos. Por quê? Era um fluido de máxima pureza, né? A qualidade incomparável e a intensidade inigualável. Daí a cura ser instantânea. Quando ele falou com o centurião, que o centurião disse para ele: mestre, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu, que sou eu tenho soldados que me obedecem. O senhor pode mandar os seus soldados na minha casa e o meu escravo estará curado. E aí Jesus disse que nunca tinha encontrado tamanha fé em Israel. Ele disse: seja feita a vontade que você exprimiu, que seja curado. Na mesma hora, o que aconteceu, o seu servo foi curado. No mesmo instante. Vejam que poder, né? Então, nos milagres do Evangelho, nós já vimos a cura da mulher hemorrágica, quando Jesus disse, né, quem tocou nas minhas vestes, e é porque ele disse que tinha saído virtude dele, né? Então, aqui os espíritos comentam que ela foi a mulher que tocou na fímbria da túnica do Cristo, tinha uma coisa importantíssima, fé, que é a força atrativa. No cego de Betsaida, que Jesus entregou o fluido magnético misturado a saliva e lodo e barro. O paralítico de Cafarnaum, em que ele diz que os pecados lhe eram perdoados, mas que fosse não pecasse mais. E uma cura extraordinária dele, que foi a cura da mão seca, mirrada, atrofiada. Isso em medicina nós sabemos que não conseguimos refazer. No entanto, Jesus refez a mão do indivíduo, né? Quer dizer, realmente nós podemos dizer milagres, mas existe uma explicação científica para tudo isso, né? Então, os obsediados que ele curou, e enfim, como eu disse outro dia, né? Foram tantas as curas que os apóstolos diziam assim: nós não temos papiro para escrever tudo aquilo que Jesus fez. Não há condições de escrever todas as curas que ele fez. Bem, então, sobre fluidos, eu queria trazer para vocês isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou esclarecer algo.
Um mês.